Falsa ciatalgia. Como que você pode identificar quais são os sinais e sintomas que seu paciente vai apresentar? Eu sou Cibele Paranhos, fisioterapeuta reconhecida por gerar resultado desde o primeiro atendimento e sou criadora do método GPS da dor. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo, físio. Hoje eu trago um dos sintomas que tem mais busca lá na clínica, no consultório, que é a ciatalgia. Eu digo sempre que o nervo ciático, coitado, é o mais falado e o mais lembrado de todos os nervos. Parece que só existe ele no dicionário médico e na busca do Google. E por isso a relevância dessa live com relação ao seu diagnóstico físico, a forma como você vai conduzir o passo e explicar para o paciente, muitas vezes deixar o paciente triste quando ele descobrir que não é o ciático. Acreditem, isso acontece com grande frequência. Essa semana, hoje é quarta, na segunda-feira eu recebi uma fisioterapeuta com uma dor intensa, fisioterapeuta de UTI, que saiu do atendimento de UTI com uma dor insuportável, não conseguia ficar em pé. E foi para a emergência, tomou tramadol, tomou morfina e a dor não melhorou. Isso porque era, gente, um desajuste mecânico. Então, para que você entenda, para que você já saiba quais são os primeiros passos e o que realmente está envolvido na ciatalgia, na dor ciática, eu já vou te dizer. Para ser uma ciatalgia clássica, esse paciente precisa de alguns sinais, como por exemplo, perda da sensibilidade. Desculpa, gente. Esse paciente precisa apresentar perda da sensibilidade na região posterior da coxa, indo até o pé. Essa perda de sensibilidade mostra um comprometimento do nervo. E aí você vai pensar, o que pode ter acontecido, o que precisa ter acontecido com esse paciente para a gente ver se realmente é uma perda ou paralisação do nervo ciático. E aí você vê trauma, acidentes, compressões, né? Se nada disso aconteceu, se não houve uma cirurgia, se não houve um pinçamento dessa estrutura ou uma perda de peso abrupta, a literatura pode até traçar essa relação de perda de peso e uma alteração de condução neural. Mas, se esse paciente não perdeu sensibilidade da perna inteira até o pé, e se ele não perdeu o movimento de dorsiflexão do pé, não há uma alteração do nervo ciático em si. O que pode estar havendo é uma alteração ou uma compressão e, quiçá, uma relação desse nervo ciático falando de uma síndrome do piriforme, uma disfunção de glúteo máximo, de glúteo médio, de glúteo mínimo, pode estar associada com essa disfunção que aparentemente é do ciático. Então, não necessariamente uma dor irradiada do glúteo até o pé ele tem uma relação compatível com o nervo ciático, tá? Então, primeira pergunta que você vai fazer é se há alguma história de trauma, de acidente que pode ter acontecido, avaliar a sensibilidade dessa perna do paciente, então a sensibilidade toda da região posterior da perna, se está presente ou não, pedir e avaliar o movimento de dorsiflexão do pé, que aí seria uma alteração direta, sim, positiva do nervo ciático, tá? Agora, se esse paciente começou uma dor e essa dor, por exemplo, está na tuberosidade isquiática, esse paciente está com dificuldade de permanecer sentado. Eu tenho um outro paciente com um caso bem parecido que chegou dizendo que era ciatalgia e ele não consegue sentar. Então ele tem quase 50 dias em que ele parou de trabalhar, ele não consegue dirigir e ele estava apenas se locomovendo através de sistemas de aplicativos e deitado no banco do fundo do carro do lado oposto da dor, tá? Porque ele não conseguia. Ele dizia assim, ele tem um parafuso
que vem da região do meu glúteo, furando da minha perna para cima. Então era algo muito angustiante para o paciente. Imagine, de limitação, sem conseguir andar, sem conseguir ficar sentado e com esse falso diagnóstico aí da ciatalgia, tá? E quando eu fui avaliar, tinha sim uma grande tensão em glúteo máximo, mas tinha uma fissura no cóccix, tinha uma tensão no cóccix, uma queda no cóccix sobre um tijolo, que causou toda uma alteração biomecânica, tanto do posicionamento do sacro e do cóccix, tá? Fazendo um sistema de elevação aqui, quanto também a musculatura que aqui cerca. Então o glúteo máximo dele estava em grande hipertonia, mantendo esse sacro em extensão, glúteo médio e mínimo em disfunção e principalmente o glúteo mínimo. Então a dor referida que ele estava sentindo não era do ciático. E tinha um componente muito específico. Ele piorava ao andar, ao sentar. Então, sentar, isso já é um indicativo de que há alguma disfunção a nível do sacro-cóccix, tá? E aí, eu que fui perguntando se teve alguma queda, se teve algum trauma, se algo estava acontecendo naquele mecanismo dele. E aí, ele se lembrou que tinha 30 dias antes dessa dor intensa começar, ele lembrou que teve essa queda, que caiu em cima do tijolo, tá? Então, olha como a biomecânica vem trazendo pra gente esse olhar super direto, né? Então, eu preciso perguntar tudo. Se esse paciente fez uma cirurgia de hemorroida, por exemplo, porque se sim houve uma alteração nessa área, se ele tem dificuldade, dor ao evacuar, ele pode ter um anismo, ele pode ter tensão na musculatura do elevador do ânus, e isso pode estar causando toda essa alteração, e a alteração no complexo da marcha do paciente também. Então, possivelmente você vai ver uma cadeia adaptativa de uma perna curta falsa. E quando eu falo uma perna curta falsa, não a gente já sabe hoje que a gente não coloca nada no lugar na manipulação, mas estamos falando de biomecânica. Então, eu tenho um ilho psoas mais encurtado, gerando um reposicionamento do osso ilíaco e assim gerando uma alteração desse membro do paciente, tá? Então, é um cuidado, é um olhar, é um direcionamento que a gente precisa ter muito além. Então, o que geralmente acontece é que não há essas perguntas específicas. Então, o paciente chega com um laudo lá médico, com direcionamento médico, dizendo que é uma ciatalgia, e o fisioterapeuta trata como uma ciatalgia. Direciona esse fator como uma ciatalgia. E aí vai fazer técnica de mobilização neural, vai fazer o ultrassom, vai fazer o TENS, vai fazer alguns exercícios e não vai melhorar o paciente, tá? Então, não esquece. Segundo a Jeanette Travel, quando ela inseriu a substância salina no músculo glúteo mínimo, ela viu que poderia gerar uma dor irradiada para o membro inferior. E essa dor irradiada é na lateral. Então você, físio, precisa fazer a pergunta específica. Você precisa perguntar: essa dor que você está sentindo, ela vem na lateral da perna? E se eu pegar aqui? Porque nos estudos da Jeanette Travel diz que o ponto gatilho, ele está aqui, mais longe da dor. Então, a dor referida, ela pode ter esse mecanismo, tá? E aí, junto, você vai observar uma fraqueza do glúteo, uma falta de estabilidade. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que foi para um ortopedista e o ortopedista acabou pedindo uma ressonância magnética, porque ela estava 18 dias com dor. E aí eu falei para ela: olha, você tá com extrema fraqueza no glúteo, de sistema de estabilidade. Você está sem fazer atividade física, sem fazer trabalho de força desde outubro. Então, o que você tem aí de estabilidade? O que você tem aí de alteração? Você tem alteração biomecânica, você tem alteração da força.
Você tem alteração da estabilidade e não tem como pular. Então eu vou gerar o sistema de alívio, eu vou gerar, mas não tem como pular essa etapa da estabilidade. Não tem como. E você precisa deixar isso muito claro, tá? E aí eu digo, inúmeras ressonâncias magnéticas são feitas de formas desnecessárias. Porque não há um DED, não há um diagnóstico avançado da dor, não há uma avaliação assertiva, não há um toque no paciente, não há um movimento na área do paciente. Então, vamos avaliar, físio, vamos avaliar, vamos entregar uma avaliação extraordinária, vamos entregar um prognóstico a curto, médio e longo prazo. Tá? Associado. Então, olha aí minha paciente, tramadol não estava fazendo efeito, morfina não estava fazendo efeito porque era uma disfunção mecânica. E na disfunção mecânica a gente precisa equilibrar essa mecânica, tá? Coloca aqui para mim quem tá no ao vivo, se já teve um paciente que chegou para você com um quadro de ciatalgia e não era ciatalgia. Coloca aqui para mim. Enquanto eu ligo a luz aqui, que eu vi agora que a luz está desligada. Coloca aí se vocês já receberam um paciente assim, tá? Então, é algo que a gente vai construindo essa visão, construindo essa interpretação, construindo esse direcionamento com o nosso paciente. E aí, o que acontece quando você não tem esse olhar específico da musculatura? Quando você não sabe quais são os sinais claros e clássicos de uma disfunção ciática, o que vai acontecer? Você vai rodar e não vai entregar o resultado ao seu paciente. Você não vai conseguir entregar uma melhora para ele. E aí o paciente vai pagar 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões, 40 sessões às vezes por um caso e aí você vai dizer, não, é porque realmente era o nervo ciático. E não era o nervo ciático. Esse paciente, ele tava, do que eu falei do parafuso, ele tava fazendo fisioterapia em um lugar, abandonou a fisioterapia porque ele não via resultado. Ele rodava e não melhorava. E veio pagar acho que 10 vezes o valor que ele estava pagando na fisioterapia para mim. Só que no primeiro atendimento eu consegui gerar um alívio da dor para esse paciente. E aí o paciente foi pagando o atendimento todo que eu precisei. Em 5 atendimentos ou 4 atendimentos o paciente já estava sentando. Tá? E ele chegou pra mim agora na terça-feira e falou assim, nossa, eu voltei a acreditar na fisioterapia. E olha, eu fui no mercado lá do meu bairro e aí tinha uma senhora que tava com a mesma dor minha e eu falei, você tem que ir na minha fisioterapeuta. Você tem que fazer a avaliação com ela. E é isso que a gente sonha, é isso que a gente quer, né? Entregar para esse paciente essa melhora. E se tornar referência. Se tornar referência para quem? Para todo mundo que ele conhece. Para todo mundo que passar perto dele. Para todo mundo que falar que tem dor. E aí eu vejo muito, assim, às vezes pessoas perguntando, será que vale a pena investir no tratamento da dor? Basta você dar um Google de quantas pessoas hoje sofrem de dor. Então, se você conhece alguém que não teve uma crise de dor na lombar, não teve ainda, ele vai ter em algum momento da vida, tá? E isso é o maior número de atestados médicos que a gente tem. É a maior busca. Então, vamos parar de falar que é o nervo ciático sem ser o nervo ciático. Vamos aprender os sinais e sintomas e a avaliação. Porque o mercado não está saturado, não está difícil de ter paciente. Não está. E de conseguir o retorno financeiro que a gente deseja. Agora, o que está faltando é profissional que saiba tratar paciente de dor aguda e paciente de dor crônica.
Tá faltando esse olhar. Então, eu quero que você pergunte para o colega médico que você conhece, para o fisioterapeuta que você conhece, quais são os sinais clássicos de lesão do nervo ciático. Pergunta aí para quem você conhece e aproveita e encaminha essa live e fala aqui, ó, a Sibeli tá explicando. Então, a fisioterapia, ela só vai mudar de rumo e mudar de rumo no aspecto não apenas financeiro, mas do respeito da população na hora que a gente entregar cada vez mais o resultado e tiver indicação desse paciente, e tiver indicação e citação desses colegas, olha, procura fulano porque ele pode te ajudar. Aí o jogo começa a girar. Aí você começa a criar o seu nome. Mas primeiro você precisa entregar resultado desde o primeiro atendimento. Tá? E aí, qual é a técnica que eu te sugiro depois que você fizer as perguntas assertivas e souber que não é o nervo ciático? Aí eu te sugiro buscar o Dry Needling, que é uma excelente ferramenta para reduzir a dor em 1 minuto. Mas não adianta você ter o Dry Needling de você ter a agulha na sua mão se você não sabe agulhar. Olha a Leti aqui, a Leti foi minha aluna do GPS. Eu não estou tendo vaga para atender. Meu Deus! Conta mais sobre isso, Leti. De que cidade que você é? Graças a você, Beli. Ai, meu Deus! Aí eu fico louca. Eu surto! A gente vai marcar um depois da Paranhos, tá, Leti? Eu vou falar com você. Eu vou falar com você pra gente marcar um depois da Paranhos, porque eu quero saber tudo. Eu quero saber... E eu me lembro que você formou há pouco tempo, né, Leti? Você tem muito tempo de formada? Sou do interior da Bahia. Paramirim. Caraca! Eu acho que você tem 1 ano de formada, mais ou menos? Me lembre. Menos de 2 anos. E quanto que você tá cobrando aí na sua cidade do interior? Qual o valor que você tá cobrando na sua cidade? R$150. Então vamos lá. Se a Leti atender 10 pacientes no dia, a Leti está faturando quanto? R$1.500. E ela está falando aqui, eu não estou tendo vaga para atender. E ela atende pacientes com dor. Tá? Porque ela se qualificou. E eu me lembro que a Leti me conheceu aqui no Instagram e veio me perguntar sobre aparelhos, que ela queria investir em aparelhos. Eu falei, olha, antes de você investir no aparelho, investe na formação. Não foi, Leti? Faz o GPS aqui que eu vou te dar o direcionamento para onde você tem que fazer. Cara, que feliz. Que orgulho. Muito orgulho mesmo, Leti, parabéns. Isso é toda a honra e sua, tá? Eu sou apenas um fio condutor e que estou aqui para conduzir vocês. Que feliz, muito feliz e orgulhosa de verdade de você. Então, gente, esse é o erro do fisioterapeuta. É quando não consegue entregar aquilo que o paciente foi buscar. E aí, qual é o erro na ciatalgia? Primeiro que é não fazer uma avaliação assertiva sem saber se é realmente uma ciatalgia e tratar como se fosse uma ciatalgia. Enquanto você trata no lugar errado, você está perdendo tempo de entregar aquilo que o seu paciente precisa, que é o direcionamento, tá? Então, a gente precisa parar. Não é porque chegou o laudo médico que você vai confiar nesse laudo médico. Então vamos lá, como que você vai fazer a avaliação chegando um paciente de ciatalgia?
Você vai perguntar se houve algum acidente, algum trauma, perda de peso, alteração da inervação. Depois, você vai avaliar qual o sintoma que o seu paciente apresenta. Ele tem perda da sensibilidade na região posterior inteira da perna. Ele está com dificuldade sem conseguir realizar a dorsiflexão. Qual é o movimento que piora a dor desse paciente? Ele piora quando está sentado? Ele piora quando está em pé? Ele piora quando faz caminhada? Porque quando você começa a fazer esse direcionamento do seu paciente, fazer essas perguntas já vai clareando para você. Então, opa, não teve um trauma, não teve um acidente. Opa, daqui eu já tenho um bom posicionamento que pode ser músculo. Caraca, então se pode ser músculo, eu já vou avaliar quais músculos são esses. Quais músculos podem estar em disfunção, tá? E daí você vai cercando e direcionando para o seu paciente. E aí, faz o dry needling na musculatura que é necessária, utiliza os pontos de segurança e gera um alívio desde o primeiro atendimento, gera um resultado. Então, essa é a avaliação que você precisa fazer. Ah, Sibeli, e se for realmente uma alteração no nervo? Eu tive um paciente que foi um acidente de carro feíssimo. E ele perdeu o movimento de dorsiflexão, ele perdeu a sensibilidade no pé. E aí, com falar para o paciente, né, que você não tem como restabelecer essa função, mas você tem como melhorar a biomecânica, soltar musculaturas que estão tensas, porque ele tem uma perna curta verdadeira depois desse acidente. Você tem como trabalhar exercício de força, prescrever exercício de força para casa, liberar toda a cadeia posterior para dar um estado de leveza para ele, tá? Esses são os pontos que a gente vai redirecionando e vai fazendo. Então, esse é o caminho. Depois que você faz as perguntas certas, depois que você faz o diagnóstico avançado em dor, aí você vai para a intervenção. Que não é fazer ventosa. Ah, o meu paciente tem uma ciatalgia, vou usar ventosa. Não! Não! Não vai te dar resultado. Não vai te levar a lugar nenhum. Tá? Então, faz as perguntas, faz o direcionamento e em seguida, você faz a intervenção. Aí você vai ver um bom resultado. Combinado? Perguntas? Dúvidas? Perguntas para quem está aqui. Perguntas sobre o nervo ciático, dúvidas sobre o que eu falei, algo mais específico que você gostaria que eu falasse? Não? Então, ótimo. Então, por hoje eu finalizo o nosso bate-papo, o nosso direcionamento importantíssimo para você gerar resultado. Para você que está vendo no gravado, bota em prática isso que eu falei, faz e vem aqui me contar para você ver se não teve alteração. Minha internet está instável, mas tenho certeza que a aula foi magna. Ô, meu amigo, que bom te ter aqui. Vai ficar salva, tá? Então assiste depois e faz as suas perguntas. Tá bom? Então, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Não esquece, segunda e quarta eu tô aqui no ao vivo para pegar na sua mão física e te conduzir para gerar resultado desde o primeiro atendimento. Tá bom? Um beijo grande, fica com Deus. Até a próxima.